Mais um Marcelo Bolinha Responde. Vocês perguntam daí e eu respondo daqui. Já fiz o meu assado, agora vamos tomar o mate e responder umas perguntas. Bolinha, qual é o melhor jeito de descongelar a carne? Pô, mas tu não sabe ainda, vivente? Pega a carne congelada, coloca na geladeira aonde gela menos que o congelador e vai deixando descongelar. Se tem muita pressa, bota lá na parte de baixo nas verduras. Se tem menos pressa, coloca junto com a ceva e vai deixando descongelar. E depois de desgelada, posso congelar novamente? É claro que não, vivente. Como é que vai congelar de novo? Aí vai perder o suco, vai perder a cor, vai perder o sabor, vai ficar uma... Não faz isso. Usa tudo de uma vez e guarda ela assada ali na geladeira ou mesmo congelada, assada. Congelada de novo, não. Tá bom? Juliano Paiva mandou essa. Bolinha, já aconteceu alguma vez de você não conseguir atingir o ponto da carne que você se propuser a fazer? Já. Não foi uma vez, foi mais de uma. 30 anos fazendo churrasco, não dá pra acertar sempre, né? Sim, errei. Ou mesmo queimar ou ainda faltar fogo para chegar no ponto da carne. Não, queimar não. Faltou fogo já, mas queimar eu nunca queimei, tá? Conta aí. Não, tô contando já. Agora, Juliano, um conselho meu, tá? Não deixe isso acontecer com os amigos ou com a família. Se acontecer com eles, eles vão falar de ti uma década, uns 10 anos vão ficar falando que tu errou aquele assado. Então, não erra com eles, tá? O Adrian mandou essa aqui nos comentários. No açougue consigo diferenciar de forma clara uma costela ou outro corte de Angus e um Nelore? Sim, Adrian, consegue. Porém, nas últimas décadas, os animais no Brasil tiveram uma melhora muito grande, muito significativa. E às vezes, depende da linhagem de um zebuíno e da linhagem de um britânico, que é Angus e Nelore, por exemplo, você vai ter carnes muito parecidas. Difícil de diferenciar uma de outra, tanto em cor, textura, tamanho de osso, maciez depois de assada, isso, tá? Vai ser bem difícil de conseguir diferenciar isso. Mas normalmente é mais fácil, o açougueiro consegue fazer isso a olho, tá? Uma coisa que eu quero dizer é uma dica. Angus não tem cupim, e ponto, ok? Ó, Timóteo. Ele tem que participar, não adianta, né? O Marcos quer saber, por que o mesmo corte no mesmo açougue já veio macio e outras vezes duro? A diferença é a idade do boi? Sim, idade do boi, diferença do boi, um está subindo o morro, outro está pastando. Um vai ser mais duro que o outro. Então, é a diferença de animais, sim, de idade e mais um monte de coisa. Lisandra tem essa dúvida. Nós mudamos recentemente e apesar de ter uma boa área externa aqui em casa, não temos churrasqueira. Mas como assim, Lisandra? Como é que não tem churrasqueira? Vale a pena comprar essas portáteis? O churrasco fica bom? Fica. Como é que tu não me tem churrasqueira, Lisandra? Existem inúmeras churrasqueiras, inúmeras. Tem a parrilla, tem aquela que a gente chama de vitrine de galo, né, que as galinhas girando, né? Que é a gás, que é elétrica. Tem aquela que é uns funilzinhos assim. Existem várias, tá? Usa carvão ou lenha e uma boa carne. Se o churrasco vai ficar bom, bom demais. Ainda mais com uma bela cervejinha, um vinho ou algo mais. Churrasco sempre é bom, Lisandra. Vai correndo agora e me compra uma churrasqueira, pelo amor de Deus. Agora, já. Lia, Bolinha, quais são os seus cortes preferidos? Lia, eu gosto de 2 cortes que fazem para mim o melhor churrasco, tá? Primeiro é o A100, tá? Que para muitos é carne de segunda, mas com carne de qualidade eu faço churrasco muito bons. E o outro é o vazio, que para muitos, Brasil afora também tem o nome de fraldinha ou fraldão. Para mim são os 2 melhores cortes, tá bem? Geraldo Gomes, de qual parte do boi vem o bife ancho? Geraldo, no Brasil chamamos uma peça de contrafilé, que ela é compridona assim, ó. Tem a parte mais fina, que é o contrafilé, e depois o filé de costela. Na realidade, o filé de costela é o bife ancho. Mesmo nome e esta carne aí, tá bom? E é saborosíssima, né? Pedro Fel, Bolinha, na tua opinião, o que diferencia uma boa linguiça? Bom, linguiça existe de várias formas, desde o paio pequenininho, a linguiça mais comprida, ao salsichão, que são as peças pequenas, alguns lugares do Brasil também chamadas de linguiça, aqui no sul chamado de salsichão.
cor, textura, cheiro e sabor. Para mim, esses 4 pilares, tá? Porque a linguiça tem que ter uma boa cor antes de ir para a brasa. E também, até crua, ela também tem tem que ter um cheiro agradável antes de começar a assar. E depois de assada, daí é a consequência, né? Então, as linguiças, para minha opinião, é desta forma aí, tá? É independente se é grossa, fininha, se é de qualquer jeito. Se é grande, pequena. Então é isso. Ficamos por aqui hoje no mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. O meu muito obrigado para vocês e continuem comentando e perguntando, que assim que der, eu respondo para ti, vivente.